Primeira coisa é o seguinte, né? Eu não vou passar pano não, tá, gente? Eu sei que muita gente não quer acreditar, enfim. Eu vou tentar fazer uma discussão aqui em perspectiva, mas eu não vou passar pano não, tá? Por quê, gente? É muito sério, é muito grave, é péssimo sobre várias perspectivas, a gente vai tentar abordar algumas aqui. E quando acontece esse tipo de denúncia, assim, sabe? E é um caso, você pode até pensar assim, não, é uma má interpretação, talvez não tenha sido bem isso, talvez tenha sido só uma bobagem, mas um negócio que assédio desse tipo, tá? Quando vem uma denúncia, ela nunca vem sozinha. Porque o assediador, ele não pratica o assédio uma vez contra uma pessoa, sabe? Quando surgiu a denúncia, minha primeira reação foi, não vou comentar, vamos ver. Como a maioria de vocês que está aqui me assistindo, eu também não quis acreditar. Eu disse, não, poxa, o Silvio, pô, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, acompanho o cara há tempo, conheço a obra, o cara se diz marxista, né, se diz anticapitalista, tem uma luta muito bacana no sentido da luta antirracista de viés classista, enfim, um cara admirável, com uma obra admirável. Então a minha reação foi, não, isso não pode ser verdade. Vamos aguardar. Vou ficar aqui quietinho na minha, vamos aguardar. Mas, poxa, o que a ONG Me Too lá divulgou são 14 vítimas. 14 vítimas. Claro que a mais conhecida é a Aniele Franco, que inicialmente não se pronunciou, mas internamente se pronunciou sim, isso já partiu para a imprensa, ela não negou. A situação ficou insustentável, gente. Porque, poxa, se você tem, a princípio, 14 vítimas, se não houve uma negativa, né, a Janja postou, no mesmo dia que estourou o escândalo, aquela foto lá no seu Instagram, sem legenda nenhuma, dando um beijo na Aniele, mostrando que, claramente, a Janja estava convencida da posição da Aniele em relação ao Silvio. Assim, a coisa foi escalando e foi se criando um clima terrível. Por isso que eu digo, não dá para passar pano. Não dá para passar pano. Tá? É muito difícil das denúncias não se sustentarem. O comportamento do Silvio foi o típico comportamento do homem que é denunciado e tenta colocar a culpa nas vítimas. É lógico que ele pode se defender e deve. Se amanhã depois nós tivermos materialidade para entender o Silvio como inocente, eu vou retirar tudo isso que eu estou dizendo, tá? Mas se formou um clima terrível, é muito difícil dessas denúncias não serem verídicas. Gente, vocês vão me desculpar, é muito difícil mesmo. Eu acho que o governo Lula agiu bem, não tinha como manter a situação, ele aguardou, né, o presidente para conversar com o Silvio nega todas as denúncias, lançou nota, publicou vídeo, nega, fala em perseguição. Eu não consigo entender muito bem perseguição de quem, qual grupo estaria interessado. É lógico que muitos grupos estariam interessados em derrubar um ministro marxista, negro, do movimento antirracista, antifascista, né, um acadêmico, um cara que tem uma história muito bacana e etc. Lógico que teriam muitos grupos interessados, mas não fica claro até agora qual grupo, qual materialidade. Porque, é lógico, o Silvio está alegando que não há materialidade nas denúncias, mas esse tipo de denúncia é sempre assim. E a gente sabe que nós devemos, num primeiro momento, ficar do lado da vítima. Não adianta a gente querer questionar do tipo assim, mas por que demorou tanto a fazer a denúncia? É difícil mesmo, tá? A gente tem que incentivar as vítimas a denunciar, mesmo que elas demorem. Isso também é normal nesses casos. Nós estamos falando de um cara ministro de Estado, um cara influente. E normalmente esse tipo de assédio
que acontece com esse tipo de figura política ou econômica também coloca uma pressão nas vítimas no sentido de que é difícil denunciar. Nós estamos falando de um cara do direito. Nós estamos falando de um cara que conhece os meandros, que tem os contatos. Então denunciar um cara da envergadura do Silvio também não é uma coisa fácil. Então não é um bom argumento falar que houve demora nas denúncias, até porque agora a gente está sabendo que isso já vem circulando há algum tempo no Planalto. Porque seria uma atitude recorrente. A gente está vendo agora, vir à tona, relatos, por exemplo, de ex-alunas. Quer dizer, um cara numa posição de poder, se utilizando dessa posição de poder para assediar mulheres. Gente, isso é muito grave, não dá para passar pano. Eu acho que o governo agiu bem. Não vamos comparar com o Bolsonaro. Vocês lembram lá na época do Bolsonaro, do escândalo de assédio? Também muitas denúncias de muitas mulheres na Caixa, onde o presidente indicado pelo Bolsonaro era o acusado. Qual foi a atitude do Bolsonaro? A atitude foi passar pano pro cara, dizendo, olha, não dá pra gente saber, não tem tanto argumento assim, vamos deixar o cara lá. Não, o Lula fez a atitude que se esperava dele. Ouviu o cara, vai dar todo o direito de defesa pro cara, mas não podia manter o cara no governo. Eu acho que o Silvio devia ter imediatamente colocado o cargo à disposição. Porque o que está em jogo é muito maior, muito maior do que o cargo dele de ministro. E ele não fez isso. Até agora, mais recente, porque a notícia que veio é que o Lula demitiu. Agora, mais recente, veio que o Lula demitiu a pedido do Silvio. Mas, de qualquer maneira, a primeira reação do Silvio foi negar, dobrar a aposta, dizer que ia cair atirando e que não ia abrir mão da sua posição de ministro. Né? O que também me incomodou. Porque parece que o ego era mais importante na manutenção da sua posição como ministro de Estado do que de se defender de uma acusação grave como um intelectual negro, de esquerda, que ele é e que ele representa uma série de lutas. Todas essas lutas saem abaladas com essa notícia. A luta dos trabalhadores, pelo fato dele ser um marxista, a luta dos negros, pelo fato dele ser um antirracista, a luta de todas as minorias, inclusive a luta das mulheres. Todas as lutas, todas as minorias acabam sendo atingidas por esse tipo de comportamento, por esse tipo de situação. Então é com uma tristeza enorme que eu digo isso, gente. Uma tristeza enorme. Uma tristeza brutal que eu digo isso. E aí tem algumas coisas que a gente tem que refletir a partir disso. Primeiro, uma coisa é o que vai ficar daqui para frente do Silvio Almeida. Sua participação em eventos, a sua militância, o seu trabalho como professor, até mesmo as suas obras, a sua pesquisa. O que vai ficar daqui para frente? Com certeza isso vai ser impactado, né, por esse caso. Agora, isso não coloca na lata do lixo toda a produção que ele teve até então. Tá? Porque a gente tem que separar aquilo que é uma produção científica das ciências sociais, que vai continuar tendo lá a sua validade, a gente pode continuar usando, não tem problema nenhum, para quem gosta, para quem usa, etc., da figura pessoal do Silvio. Então, eu também quero ponderar nesse sentido. Né? O fato dele ter tido essa conduta não invalida a sua obra. E a gente já teve vários outros cientistas, pesquisadores, enfim, intelectuais, que também vão ter que ser analisados com esse mesmo tipo de cuidado, né, entre a pessoa e a obra. Então não é a primeira vez que isso vai acontecer e a gente precisa dizer isso. E segundo, gente, entender as questões estruturais do machismo não isenta ninguém de ser um machista. Entende o que eu estou querendo dizer? O fato do Silvio conhecer as questões estruturais que fazem com que, por exemplo, o machismo seja algo estrutural na sociedade capitalista, não cria nenhum tipo de impedimento para que o próprio Silvio também seja um machista. Na verdade, todo homem carrega as questões estruturais de uma sociedade construída sobre o machismo. A questão é que nós temos o dever, sobretudo como militantes de esquerda,
de desconstruir essas estruturas para que a gente não reproduza esses comportamentos. Veja, não há justificativa, não há como a gente simplesmente entender, olha, é uma questão estrutural, então veja bem, nós temos que relevar, porque afinal de contas, isso acaba sendo reproduzido até mesmo de maneira inconsciente. Não, não dá. Se é verdade, por um lado, que essas questões são estruturais, tá? Também é verdade que nós não podemos, tá? Nós não podemos tolerar esse tipo de situação. Nós temos que ter força suficiente para não só estudar, para não só compreender, mas para não reproduzir. Esse tipo de situação pode ter N origens, questões mal resolvidas da própria vida do Silvio, tá? A ascensão social que ele teve, ele já deu demonstrações, agora olhando em perspectiva, que se importa com a questão do status, com a posição política, com a posição social. Então, a própria estrutura da sociedade, que é uma sociedade patriarcal, machista, né, incentiva esse tipo de comportamento naqueles que conseguem obter uma ascensão social. Veja, de novo, eu não estou justificando a atitude do Silvio, ou a eventual atitude do Silvio. Eu estou dizendo que podem existir inúmeras razões. Agora, um intelectual de esquerda, progressista, que sabe dessas questões estruturais, mais do que ninguém, não poderia reproduzir esse tipo de comportamento. Então, eu estou vindo aqui hoje para deixar de maneira muito clara que eu não vou relativizar, eu não vou passar pano para o que aconteceu. É muito grave, destrói a nossa luta, produz um revés brutal para os socialistas, para os marxistas como um todo, para os antirracistas, classistas, para todas as minorias, para o governo, enfim, para os antifascistas. É uma derrota para nós todos. Eu estou profundamente decepcionado. Um cara que eu sempre admirei, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que eu conheço um pouco da obra. Enfim, é devastador o que a gente está sentindo em relação ao Silvio. Mas não há nada diferente para a gente fazer agora, a não ser rechaçar isso, não admitir, não passar pano. Se, e eu acho difícil que isso aconteça, mas não é impossível, mas se o Silvio conseguir reunir elementos para que a gente entenda que tudo não passou de uma armação ou de um equívoco, eu vou vir aqui e vou retirar tudo que eu estou dizendo. Mas eu sinceramente não acredito, porque são 14 pessoas, teve aquele silêncio constrangedor inicial da Aniele, teve a própria atitude dele, que repetiu a atitude dos mesmos escrotos que são acusados desse tipo de coisa e que saem atacando as vítimas. Então, assim, o roteiro é o mesmo. E não quer dizer que pelo fato do Silvio ser um cara de esquerda, marxista, que ele está isento de cometer essas coisas. Uma coisa é a obra, uma coisa é o entendimento, uma coisa é o cientista, outra coisa é a pessoa. Então, da mesma maneira que não invalida o que ele escreveu, a atitude dele, a gente também tem que entender que não importa que ele tenha essa obra, isso não o impede de sim poder ter esse tipo de comportamento. E são coisas muito pesadas, são coisas realmente que são classificadas como assédio. Eu não vou reproduzir aqui, mas vocês sabem, isso circulou bastante, tá? E eu falo isso com muita, mas muita tristeza. Tristeza, a gente fica triste, porque a gente tem que ter a noção da responsabilidade da posição que a gente ocupa. Porque a luta não é nossa. Não é o Silvio lutando pela sua posição de ministro ou de único homem ministro negro. Isso não é sobre o Silvio. Isso é sobre todas as minorias, sobre todos os revolucionários, sobre toda a esquerda, sobre todos os trabalhadores e trabalhadoras. Esse tipo de coisa prejudica toda a nossa luta. Então é uma tristeza muito grande, é uma decepção muito grande.
Esse tipo de pessoa não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Em especial essas figuras com esse tipo de representatividade. A gente luta para que ninguém faça isso. Agora, quando um dos nossos faz isso, é ainda mais doloroso. Então, o que a gente sente em relação ao Silvio é uma tristeza muito grande. Mas não dá para passar pano. Então, foi acertada a atitude do Lula, ele que se defenda. Difícil a situação dele, muito difícil. Ele que se defenda. Tá? Eu ficaria feliz dele conseguir provar a sua inocência, mas, sinceramente, não acredito não.